Seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao vídeo 1 do Clube do Livro Cartas de Cristo. Esse é um livro sensacional para a gente entender Jesus, para a gente entender profundamente quem foi Jesus, o que aconteceu com ele enquanto ele esteve vivo, sem distorções, né? Eu sinto muito que esse livro realmente traz a verdade, porque ele é um livro psicografado por um canal. Então, essas são as palavras de Jesus escritas através de um canal que ele preparou durante a vida desse canal, foi preparado para que um dia esse canal estivesse pronto, na verdade pronta, porque é uma mulher, ela se coloca no gênero feminino, ela fala aqui, ó, foi dito-me claramente para permanecer anônima. Quando você lê, você entende que só pode ter sido realmente Jesus que falou através desse canal. Não pode ter sido nenhuma outra pessoa, não pode ser um humano, um outro humano. Realmente foi Cristo, a consciência crística, né, que existe. E como a gente tem muitas distorções sobre Jesus, sobre Cristo, sobre Deus, eu acredito que esse livro e esse Clube do Livro aqui, né, essa série de vídeos que eu vou trazer aqui, trazendo trechos sobre o livro, trazendo a minha perspectiva também sobre isso, sobre o que é dito aqui, acredito que vai esclarecer e vai mudar a visão de muita gente sobre Deus, sobre Cristo, sobre Jesus, e vai te ajudar a se conectar muito mais com Jesus, Cristo, Deus, a sua espiritualidade. Acredito também que você vai entender a vida de uma outra maneira, você vai ter uma outra visão sobre a vida, uma nova perspectiva sobre você também, e isso vai transformar totalmente a sua vida. Então, esse livro aqui, quando eu li pela primeira vez, ele já foi, assim, uma grande expansão de consciência, me ensinou muito, me fez entender tanto realmente a história de Jesus, quanto me fez entender sobre a vida, me fez desenvolver a minha espiritualidade, sabe? É incrível, é um dos livros mais incríveis que eu já li, e é por isso que eu tô trazendo aqui esses vídeos, um para te inspirar a ler o livro, porque ler o livro é diferente de você assistir esses vídeos aqui, vai ser diferente, né? Porque tem muita coisa ali, o livro que eu não vou trazer tudo aqui, não tem como, mas sim os trechos principais. Eu não tenho um livro físico, ele tá aqui em PDF para mim. E aí a gente começa pelo prefácio, em que o canal fala. Então ela fala que não teve a menor dúvida enquanto escrevia essas cartas, que são cartas. Esse livro são 9 cartas de Cristo. E ela não tinha dúvida de que emanavam do Cristo e que foi dito para ela permanecer anônima, porque elas deveriam, as cartas, destacar-se por si próprias. E as pessoas deveriam decidir por elas se acreditariam ou não nessas cartas. E ela diz que Cristo prometeu nas cartas que um elo se formaria entre a mente do leitor e a mente crística, e que se receberia ajuda no profundo significado oculto por trás das palavras. E aí, na introdução, a primeira frase é a seguinte: ele diz, Cristo, eu vim para retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus ensinamentos quando eu era conhecido como Jesus na Palestina há 2000 anos atrás. E aí fala assim: impossível para minha consciência espiritual tomar uma forma humana. Para poder falar diretamente a você, desprogramei e preparei uma mente receptiva e obediente para receber minha verdade e transcrevê-la em palavras. Ela é o meu canal. E aí fala um pouquinho sobre a história do canal. O canal fala, né? Fala um pouco sobre o que aconteceu com ela. O trabalho de preparação para que eu pudesse me tornar o canal de Cristo começou há 40 anos atrás. Ela era cristã, se encontrou em muitas dificuldades como fazendeira, pediu ajuda de Cristo e uma vigorosa e inesperada resposta a levou a reexaminar e descartar todos os dogmas religiosos. E depois que veio o esclarecimento, seguido de uma clara condução para novos caminhos de trabalho e estudo. Então ela montou um negócio que rendeu bons frutos, no qual lidava com pessoas. E durante 7 anos, ela desfrutou de sucesso, de felicidade, e para crescer na compreensão espiritual,
logo passou por diversas experiências humanas muito traumáticas. Após muito sofrimento, de forma dolorosa, aprendeu as lições e as transcendeu espiritualmente. Uma noite, em resposta a uma prece pedindo orientação, a presença de Cristo se tornou realidade e me deu prova irrefutável de sua identidade. Ele falou comigo por 1 hora, enviando fortes ondas de amor cósmico através do meu corpo e me deu uma breve descrição do ensinamento que iria receber e do que finalmente realizaria. 2 semanas depois, ele me conduziu por meio de uma experiência transcendental de união consciente com Deus. Eu me tornei curador e instrumento de algumas curas instantâneas. Entre 1966 e 1978, em resposta a questionamentos, Cristo instruiu-me nos princípios científicos espirituais, agora explicados por ele em suas cartas. Em 75, experimentou uma noite de visões descrevendo eventos de 1883 até 1994, as quais todos aconteceram de fato. Eu estava novamente sendo avisada que haveria mais trabalho para fazer no futuro. Após muitas e variadas adversidades, sempre aliviadas pela minha forte conexão com Cristo e minha profunda compreensão, experiência pessoal da primeira causa, fui trazida para o meu lar atual. Aqui, nos últimos 20 anos, tenho vivido uma vida cada vez mais solitária, algumas vezes em contato claro, próximo com Cristo, e outras vezes afastada, para reforçar minha fé e paciência nos períodos de aridez espiritual. Nos últimos 4 anos, foi conduzida por uma purificação mental e emocional, atingindo meu objetivo de perfeito estado de paz e alegria interior. Cristo me fez viver um processo gradual, mas muito claro de refinamento. Quando perfeitamente vazia do meu eu, maleável e receptiva, a voz começou a ditar e as cartas começaram a tomar forma. Estas cartas são inteiramente obra de Cristo. Nada nelas tem origem em outra literatura, embora nos últimos anos certos escritores tenham, obviamente, tirado grande parte de suas próprias inspirações da radiação da verdade da consciência de Cristo. Todos aqueles que estão em harmonia com sua consciência são grandemente abençoados. Eu sou meramente o canal e nada mais. Achei importante trazer a história dela para entender, né, o quanto que, afinal, ela foi o canal e o quanto que ela passou de diversas provações para chegar nesse lugar. É importante falar isso, porque não é do nada, né, que alguém se torna um canal de algo tão grandioso que é Jesus, de uma consciência tão grandiosa que é Jesus. Foram 40 anos de altos e baixos, de entendimentos e despertares, são várias camadas para ela chegar a esse lugar, né? Que ela possa receber, porque realmente você vai ver, se você ler o livro, fica muito mais claro até, você entender que essas palavras são diretamente de Cristo. Porque não é possível realmente que tenha sido de outro ser, de outra alma. Quando ela fala que enviando fortes ondas de amor, né, que ele falou com ela durante 1 hora, em um momento da jornada dela, ele enviou fortes ondas de amor cósmico. Achei muito interessante, porque eu já senti esse amor no meu corpo. É algo tão maravilhoso que não dá para colocar em palavras, é algo que preenche o nosso corpo. Não sei se você já sentiu, e eu só senti isso porque eu pedi, eu chamei Deus, eu chamei que Deus viesse, sabe? Que Deus se fizesse presente naquele momento. Foram 2 momentos. Um momento eu estava tendo uma briga com meu namorado, que é o meu atual namorado, Tomás, há muitos anos atrás, deve fazer já uns 3, 4 anos, e a gente estava assim, uma briga, sabe? Aquela coisa horrível, aquela briga horrível, que você não vê saída, e eu clamei por Deus. E nesse momento, ele se fez presente totalmente no meu ser. E eu só consegui enxergar amor. É surreal.
Eu me emocionei na hora e veio todo o perdão, compaixão, amor pelo Tomás. Toda separação é dissolvida nesse momento. É tão mágico, você entende na prática o que é Deus, né? Que é só amor, que é amor incondicional, é um amor imenso, realmente que não impõe nenhuma condição. E naquele momento eu fui preenchida por esse amor e naquele momento eu recebi essa bênção, essa dádiva e eu consegui voltar a ter paz ali na relação, né? Eu consegui acabar com uma briga, restaurar uma relação. E no outro momento foi mais recente, foi esse ano, em que eu estava com medo, eu estava aqui sozinha, na cama, ia dormir, aqui em casa, e estava com medo, o Tomás estava viajando, medos, sabe, medos de alguém entrar aqui, de estar sozinha, de bicho. E aí eu pedi para Deus, eu não lembro muito bem como que foi esse pedido. Eu falo, Deus, eu não lembro de fato, assim, o que foi que eu emanei, o que saiu de mim para sentir o que veio. Acho que eu entreguei, acho que foi isso. Eu entreguei o meu medo, eu entrego para você o meu medo. Posso ter pedido alguma cura. E aí, mais uma vez, eu senti meu corpo todo sendo preenchido por um amor que eu comecei a chorar na hora. É um amor tão grande e é uma paz, é um amor. É como se você pudesse ficar naquela sensação a vida inteira. É como se você não precisa de mais nada com aquela sensação. É uma sensação que te preenche a ponto de você não precisar de mais nada. Tipo, nenhuma necessidade humana, nenhuma vontade humana se faz necessária naquele momento, realmente. E aí eu senti de falar isso também porque a gente vai ver nesse livro por relatos de Jesus, né, que ele é o que ele descobre no despertar dele, que ele passa no deserto, a gente vai falar sobre isso, que Deus é esse amor. Deus é o amor total. Isso tira todas as distorções de que Deus é punitivo, de um Deus rigoroso, que muitas vezes se apresenta em algumas religiões, alguns dogmas. E outro ponto é que essa é a prova, através do meu relato aqui pessoal, que se a gente se coloca aberto nessa comunicação com Deus, se a gente se dispõe a se comunicar, a pedir, a se abrir, falar, eu quero me conectar, Deus, me ajude, vem até mim, me guie, seja o que for, se essa conversa é honesta, verdadeira, se a gente se abrir para esse diálogo sincero, ele vem até nós. Eu acredito que a questão é que muitas vezes a gente se acha tão pequena, a gente se acha incapaz, a gente se acha muitas vezes não merecedor do contato com Deus, não merecedor, sabe? Tipo, eu acho que eu tô sendo egocêntrico em querer falar com Deus, ou pedir isso, pedir aquilo. E esse livro vai nos libertar disso. Ele vai fazer com que a gente entenda que Deus quer todo bem, tudo que a gente quer, Ele quer, toda abundância, toda prosperidade, todo crescimento. Deus quer isso. E muitas vezes a gente acha que a gente tem que pagar por situações. Por exemplo, às vezes você tem uma doença aí, tá com uma doença. Aí você acha que Deus quer que você tenha essa doença. Você não deve se curar dela, não. A gente paga na consequência, no efeito que as nossas ações têm. Aquilo ali gera um efeito para nós. E eu acredito no seguinte, quanto mais você traz a responsabilidade também para você, sabe? E aí você decide que você vai mudar. Bom, vou fazer diferente. Eu criei essa doença e eu quero melhorar. Eu sei que eu sou responsável por isso. Você para de gerar as
causas, né? Você para de gerar as causas do que está se dando, que é você que está gerando. Então você vai e muda hábitos, que Jesus também dá o exemplo aqui, ele curava as pessoas e depois ele dizia, não continue, né, fazendo. Ah, achei o trecho que ele fala assim, eu também soube que o que quer que fosse que na consciência da pessoa tivesse levado à sua invalidez, mutilação ou doença, tinha sido apagado do seu corpo naquele momento, no momento da cura. A questão era, a consciência habitual da pessoa faria voltar os males divinamente apagados de seu corpo? Por isso eu dizia à pessoa que havia sido curada, vá e não volte a pecar. Então ele está falando, a gente vai e cria as doenças, as nossas, pelos pensamentos, crenças, sentimentos. Aí ele curava a pessoa. Só que se ela continuasse com aqueles pensamentos, com aquelas crenças, com aquele estilo de vida, poderia voltar a doença, né? Então ele falava, vai e não volte a pecar. Essa é uma questão, né? Eu acredito que tem que ter mudança da nossa parte também para mudar o que está na nossa realidade. Agora, Deus, se a gente pede a Deus isso, ele mostra o caminho pra gente. Ele cura e mostra o caminho. Bom, acabou que esse vídeo se estendeu mais do que o programado, porque era apenas uma introdução, acabei trazendo aqui meu relato, mas acho que pode ter agregado aí, para trazer mais complemento, veracidade também. Em breve aqui teremos o próximo vídeo, o vídeo 2, para a gente começar realmente a carta 1. Vídeo 2, então, vai ser com a carta 1 do livro As Cartas de Cristo. Se você quiser acompanhar esse Clube do Livro aqui no canal, ative o sininho já para você ter ali as notificações para você não perder nenhum vídeo dessa série. Obrigada por estar aqui, compartilhe com quem você acha que pode querer também acompanhar e até mais.